Cláudia vai fazer uma apresentação para o público, porque a banca já leu, né? Então a gente vai ouvi-la por no máximo 20 minutos. Bom, nosso tema é o ensino de música como resgate de identidade social. E nossa pesquisa começa a partir de um debate em que os profissionais da música são convocados pelo Ministério da Cultura com o propósito de discutir um plano de políticas públicas para a música brasileira. Isso aconteceu a partir do ano de 2003. E ao longo desse debate surge a proposta de retorno do ensino de música às escolas regulares da educação básica. Essa proposta vira um projeto de lei e em 2008 é aprovado, né, como lei. É a Lei 11.769, que no projeto de lei, o projeto de lei inicialmente ele constava de 3 itens, né? A música deverá ser conteúdo obrigatório no ensino de arte, os sistemas de ensino têm 3 anos para se adaptarem à legislação e o ensino de música deve ser ministrado por professores com formação específica na área. A lei foi sancionada, mas esse último item que faz referência à formação dos professores foi vetado pelo presidente Lula e com uma justificativa que se apoiava no parecer do Ministério da Educação. E aí é justamente esse o debate que nos interessa, né? Porque os documentos que apareceram ao longo do debate, atas de audiência, as justificativas e os pareceres, tanto de oposição e de adesão ao projeto, eles colocam à mostra as opiniões e também o que as pessoas pensam, né, a respeito de música e do ensino de música. Então é justo que a gente quer saber o que os grupos envolvidos no debate, músicos, professores de música, os parlamentares e as instituições do governo, consideram educativo no ensino de música e também que valores, né, sustentam e como argumentam para defender os seus posicionamentos. E a partir disso a gente propõe fazer a análise retórica dos documentos, a análise retórica dos discursos que se apresentaram. Bom, e do que é a análise retórica, né? Do que trata a análise retórica? A análise retórica busca conhecer e identificar as técnicas discursivas que são as mais persuasivas num dado contexto. Esse debate colocou como objeto de discussão o retorno do ensino de música, né, com pareceres favoráveis e contrários. Então, a nossa ideia central é identificar os tipos de raciocínio que servem de apoio a todo tipo de argumento apresentado. E a gente raciocina fundamentalmente por comparação, né? A gente compara para ligar elementos do discurso, né, para aproximar elementos do discurso, e a gente compara também para afastar, para separar esses elementos. E uma das vertentes da análise retórica, a gente pode dizer que um dos grandes trunfos da análise retórica é a identificação das metáforas que organizam os discursos. A metáfora estabelece uma comparação, né, que tem relações, os elementos do discurso têm relações de similaridade e expõe o que se diz preferível. Só para dar um exemplo que aí fica mais concreto, por exemplo, quando eu digo Maria é uma flor, né, o termo flor é aquele que eu utilizo, né, para qualificar Maria. Então, todos os significados de flor, sejam eles quais forem, doçura, beleza, e isso só o contexto vai dizer para a gente, eles se deslocam, se transferem para definir quem Maria é. Então, a escolha dos termos que a gente aproxima nas analogias expõe o que se julga preferível ser, preferível fazer ou preferível ter. No nosso caso, permitiu identificar quais concepções de música, né, de ensino de música, são afirmadas pelas políticas educacionais do país. E uma vez que a gente age conforme as nossas convicções, as nossas crenças, as metáforas que são admitidas pelos grupos, elas orientam as ações, justificam as ações que são implementadas. Bom, e a partir disso, então, né, qual foi a metáfora, para usar um termo musical, regente dos discursos de aprovação da lei e também de adesão ao veto, né?
nós encontramos que os significados dos discursos se apoiam na definição de que a música é a alma do povo. Essa é a metáfora que constitui a representação hegemônica de música. E uma metáfora, eu já disse que é uma comparação, mas essa comparação ela também pode ser apresentada como uma proporção matemática, né, em que o termo A está para o termo B, assim como o termo C está para o termo D. O que acontece é que os termos C e D, né, eles apresentam os significados que servem de apoio, os significados que são conhecidos, né, e que se deslocam, se transferem para definir os termos A e B. No caso, definir o meu tema, que é música. Então, qual é a estrutura analógica dessa metáfora? Eu tenho que a música está para o povo, assim como a alma está para o corpo. Aqui eu tenho que a música é definida na relação com o povo pelo que a gente conhece de alma na relação com o corpo. Então essa é uma metáfora orgânica, né, e é uma analogia que estabelece que a sociedade, aqui representada pelos elementos música e povo, ela opera, ela funciona como uma pessoa, como um ser, né, representado aqui pelos elementos alma e corpo. E é interessante observar que a ideia de alma ela é aproximada de música, e essa é uma noção recorrente, né, porque a música é considerada a expressão da alma, a música mobiliza os sentimentos, a música toca fundo os corações, enfim, todas essas definições elas estão no senso comum. Uma coisa importante a dizer é que as metáforas que organizam os discursos, elas não se apresentam assim diretamente no debate. Não tem ninguém no debate dizendo assim, a música é importante na escola porque a música está na alma do povo. Não funciona dessa maneira, não aparece assim. A gente precisa analisar os argumentos. E ao analisar os argumentos, a gente tem que identificar os esquemas argumentativos que servem de apoio para a gente extrair essa metáfora. Bom, eu aqui vou apresentar apenas 2 esquemas argumentativos, que são aqueles que podem ajudar a gente a entender, né, melhor os raciocínios vinculados à metáfora. O primeiro é o que faz a ligação entre o ato e a pessoa, né? É o que faz a ligação entre o ato e a pessoa que produz esse ato. A gente pode dizer também que é o que vincula a manifestação de algo à sua essência. A essência aqui é entendida como um núcleo imutável, né, cujas características conferem uma identidade a um objeto ou a um ser. E esse núcleo, a gente pode dizer também que nesse sentido, a própria alma, a ideia de alma se aproxima da noção de essência também. E esse tipo de esquema argumentativo sustenta, por exemplo, a noção de identidade nacional, em que as tradições culturais de um determinado local, essas tradições são enxergadas como manifestação da essência nacional. E o núcleo imutável do que se diz, né, do nacional, se assenta naquilo que é considerado imanente à nação, inerente à nação, né? E aí são as noções de raça, língua e território que oferecem essa noção de um núcleo imutável inerente à nação. Se a gente quiser traduzir isso para a identidade nacional brasileira, a gente pode dizer que esse núcleo imutável, né, do brasileiro, que caracteriza o brasileiro, é formado pela miscigenação das 3 raças, né, o branco, o negro e o índio. Então as tradições culturais, musicais, derivadas desta influência, constituem a manifestação da essência do brasileiro, ou que personifica o brasileiro. E isso aparece no nosso debate. Textualmente, um parecer favorável ao projeto de lei diz que a música é um elemento importante na constituição da nossa identidade nacional. Outra coisa que aparece, o patrimônio musical brasileiro é exaltado como único, raro, fruto de uma mistura que não existe em nenhum lugar. São argumentos, né, que usam esses esquemas argumentativos como base. Tem um outro tipo de pensamento, né, bastante característico também na área artística, que se sustenta também com esse esquema argumentativo, que é a noção de... que é
distrair um pouco. Que é a ideia da genialidade do artista. Por quê? A obra de arte, a produção artística, ela é considerada um ato da pessoa, um ato do artista. Então, se essa obra, se essa produção é bem qualificada, né, significa que a essência dessa pessoa que produziu essa obra é talentosa, genial. Então, essas características que acabam se tornando predicações estáveis a esse sujeito, produz um sujeito que a gente considera genial, então por isso tudo que ele produzir será sempre grandioso, maravilhoso, né? Essa noção está vinculada à exaltação do artista, e isso aparece também durante o debate. Villa-Lobos é citado sempre como uma figura genial, cuja obra é grandiosa. E textualmente também, só para ilustrar, né, um dos senadores durante a audiência pública, o senador Geraldo Mesquita Júnior, ele se dirige a um dos expositores, que é o Turíbio Santos. Para quem não conhece, o Turíbio Santos é um violonista brasileiro, de carreira internacional, que estava lá pleiteando o retorno de ensino da música, e ele diz exatamente assim para o Turíbio: a imagem que tenho das pessoas como você, de muitos e muitos músicos, alguns inclusive anônimos, que a gente tem por esse país afora, é que vocês deveriam estar numa posição em que todo dia a gente reverenciasse pelo que vocês nos dão, pela massagem que vocês promovem nos nossos corações. Então é só para a gente ter uma noção da reverência que é dada ao artista, né? E essas representações, elas são comuns, né? Os artistas são considerados seres especiais, porque têm talento, sensibilidade, inspiração, etc. e tal. Tudo isso aí, a gente tem lá Beethoven, tem os sambistas, todos eles têm, assim, são caracterizados, né, como talentosos. E o que acontece é que isso tem, esse tipo, né, de pensamento, ele tem alguns desdobramentos na questão da representação acerca dos músicos e do trabalho dos músicos. Uma delas é o seguinte: a produção musical, ela é considerada fruto do talento do artista. E o talento é nato, ninguém aprende talento. O talento você nasce com ele ou não. Então isso desqualifica e desconsidera todo o processo de trabalho do músico, desde o aprendizado lá nas habilidades de tocar um instrumento, de compor. Isso não é, a atividade musical não é enxergada como trabalho, né? E aí uma outra afirmativa que vem a partir disso é que as pessoas acreditam que o verdadeiro músico é aquele que tem talento. Essa última frase, ela já afirma, né, faz essa afirmativa e já apresenta um outro esquema argumentativo, que é o segundo que eu quero apresentar. Eu até grifei em itálico ali a palavra verdadeiro, porque a palavra verdadeira é que fornece a pista aí do próximo esquema argumentativo. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que tem um músico que é verdadeiro e que apresenta todas as características e qualidades que eu digo que é de mais valor, que são as preferíveis, e contraponho a uma noção de que existe um artista falso. E esse artista falso carece dessas qualidades todas. Então, aqui esse esquema argumentativo é aquele que dissocia uma noção. Você pega um termo, separa dizendo que tem um lado real, um lado aparente. O lado real é tudo aquilo que a gente prefere que ele seja, que ele faça, né? Tudo que é de mais valor está no lugar do real. E o que é enganoso, aparente, que não é bem aquilo, né, ele carece dessas qualidades. Então a dissociação de noção é um outro esquema argumentativo que atravessa o debate o tempo inteiro. Por exemplo, na noção de música. Afinal, qual é a música verdadeira? A erudita ou a popular? A acadêmica lá dos centros universitários ou a não acadêmica dos grupos regionais e locais? A música de tradição escrita na forma da partitura ou a de tradição oral, né, nos grupos que tocam por imitação, tocam de ouvido? É o conhecimento teórico ou o conhecimento prático em música? Note bem que aqui eu não estou defendendo nenhum ou outro. Eu estou só dizendo como é que funcionam as argumentações, né? Como é que as pessoas argumentam para defender os seus posicionamentos. E, por exemplo, se a gente for olhar para a nossa metáfora, para a música definida como alma do povo, a gente já pode perceber qual a dissociação, que termo da dissociação de noção
está vinculado à metáfora musical do alma do povo. Uma vez que a música está definida como alma do povo, vale mais o que é popular, não acadêmico, a música de tradição oral, né, o conhecimento prático da música. Então, isso é um raciocínio. A dissociação e a ligação entre ato e pessoa, elas ajudam a gente a compreender, elas dão suporte para a gente compreender melhor a nossa metáfora. Aparece também a dissociação de noção na concepção de formação docente. Afinal, isso existe ainda dentro dos cursos universitários, né? Ainda atravessa muito curso universitário. É o seguinte, qual é, de fato, a formação que o professor deve receber nos cursos de licenciatura? Ele deve ser um especialista na área de conhecimento que ele vai ensinar, ou ele deve ser um especialista no conhecimento das condições pedagógicas e cognitivas da atividade que ele vai exercer, né? Fica essa disputa. Isso também se traduz nas universidades de música, né? O professor de música ele deve aprender mais as habilidades dos músicos, as habilidades de docência em música. E o professor de música ainda padece com uma outra situação, que é a contraposição do ensino polivalente de arte com o ensino de música, né? O que acontece é que as graduações, hoje as licenciaturas, já formam especificamente em cada linguagem artística. Então, você é habilitado em música, em artes cênicas, em artes visuais, mas na hora das contratações e dos concursos públicos, existe uma demanda da contratação do professor de arte. Então, o professor é formado com habilitação em música, mas é contratado como professor de arte para trabalhar com todas as linguagens artísticas. Isso é um resquício da disciplina Educação Artística que foi instituída nos currículos na década de 70. E, bom, esses são os dois esquemas, né, argumentativos, a ligação entre ato e pessoa e a dissociação de noção, que fornecem um suporte para a gente compreender melhor, né, os raciocínios vinculados à metáfora música, alma do povo. E para encerrar, eu queria que a gente retornasse ao veto presidencial, que afirma que o veto a que professores com formação específica na área fossem aqueles que ministrassem o conteúdo de música, porque esse foi um discurso de forte oposição ao projeto de lei. E a oposição, ela torna a análise retórica mais eficiente, porque ela demarca os valores que os grupos afirmam, demarca aquilo que é preferível para cada grupo, né? Então eu queria que a gente lesse um pedaço, ou botasse só um pedaço, e que a gente observasse os raciocínios que foram apresentados aqui, vinculados, né, a esse trecho do veto, e que também eles apresentam as concepções de música, né, que são sugeridas pelo Ministério da Educação. Esse é o nosso ex-ministro, Fernando Haddad, e ele textualmente disse isso, está publicado no Diário Oficial da União. A música é uma prática social e no Brasil existem diversos profissionais atuantes nesta área sem formação acadêmica ou oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo legal está proposto. Então, esse é um trecho do veto, não está completo, mas a gente já pode observar daí uma confusão entre a profissão do músico e a profissão do professor. Os músicos são convocados a ocupar o espaço do docente. A profissão de professor é regulamentada, existe um curso específico para isso. Na escola só pode ensinar o professor, né? Outra coisa que a gente pode observar é que vale mais você ser reconhecido nacionalmente no seu grupo, o não acadêmico, do que a formação universitária. E a gente pode também, de alguma maneira, olhar isso aí, que existe uma certa reverência, né, ao artista nacional. Porque se o artista nacional é o que produz a música nacional, por que ele não vai poder ensinar, de repente, essa música na escola? Tem uma série de noções aí que apresentam as misturas e as confusões, né? E, bom, a noção de música como alma do povo é uma metáfora de uma adesão tão forte que os movimentos contrários ao veto, eles não tiveram ressonância. O veto não foi derrubado, né? E, ao mesmo tempo,
eles sintetizam, né, as concepções de ensino de música que são sugeridas, né, por meio de uma determinação legal. Então, assim, resumindo, né, as ideias aqui apresentadas, a gente tem que as produções artísticas estão associadas a aspectos intuitivos e ao talento. Essa é uma crença, né? A verdadeira música, tá ali a dissociação, é a que brota da alma, e a alma do povo se manifesta nas musicalidades regionais e locais que reforçam os laços de identidade social. A representação hegemônica de música se sustenta nas musicalidades populares como formadoras, né, da identidade nacional, e o ensino universitário em música ele é considerado afastado dessa verdadeira música, aquela que se enraiza na alma do povo. É isso. Muito obrigada. Obrigado.